Graça e paz, irmãos, boa noite. Pela graça do Senhor, mais uma vez nós recebemos a oportunidade de nos reunir em seu nome, de estudar um pouco mais da palavra de Deus nos nossos cultos de doutrina que têm sido tão proveitosos, têm sido tão maravilhosos, um tempo separado pelo Senhor, para estarmos em casa, para estarmos juntos com nossa família, aproveitando, desfrutando do mais rico tesouro que o Senhor tem, que foi dado a nós, que é a sua palavra, né? Onde a gente pode se deleitar, pode sempre aprender algo mais, até mesmo com textos que já são conhecidos. E de fato é isso que tem acontecido com a gente. A gente tem nessa semana, é a 8ª semana que a gente vem estudando já o Evangelho de Mateus. A gente já fez isso com outros textos bíblicos, né? Exemplo das cartas da prisão que a gente acabou de estudar um tempo atrás. E agora a gente iniciou Mateus há 8 semanas. O desejo de estudar Mateus com maior detalhes veio, obviamente, porque a gente estudou no culto de domingo de maneira maravilhosa, ponto a ponto, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, né, o maior sermão registrado do Senhor Jesus na Bíblia, justamente no texto de Mateus. E a partir dali, a gente começou a estudar os textos preciosos do Evangelho de Mateus. Hoje, o texto que nós vamos abordar se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, os versos 1 até o verso 8. Mas antes da gente entrar propriamente no texto, irmãos, eu gostaria de orar com vocês, de pedir ao Senhor que esteja conosco durante esse momento, durante esses minutos em que nós estivermos aqui reunidos para aprender a respeito da palavra dele. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por mais uma noite podermos estar em tua presença, Senhor. Te agradecer porque temos a certeza de que é o Senhor quem tem agido com misericórdia sobre nossas vidas e nos proporcionado, Deus, momentos tão ricos, Senhor, que nós podemos parar, Deus, sossegar um pouco do nosso dia a dia para prestar atenção única e exclusivamente na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a fazer realmente assim, Senhor, a abstrair, Deus, toda interferência, Senhor, a deixar de lado aquilo que porventura nos atrapalhe, Senhor, quer sejam questões do nosso coração, Senhor, preocupações em nossa mente, Deus, ou até mesmo, Senhor, os atrapalhos do dia a dia, Senhor, as situações, Deus, que podem ocorrer porque nós não estamos na igreja, mas reunidos em casa, Senhor. Ajuda-nos a estar focados em Ti, Senhor, a estar concentrados naquilo que o Senhor tem a nos falar, Deus, e a estar prestando reverentemente atenção à Tua palavra, Senhor, ainda que por esses meios digitais, Deus, que o Senhor graciosamente tem proporcionado para que nós venhamos aprender um pouco mais, Deus. Nos abençoa, Senhor, fala conosco nessa noite. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Irmãos, o texto de Mateus 9, o capítulo 9, os versos 1 a 8, nos diz assim: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Irmãos, novamente a gente encontra aqui Jesus em sua cidade escolhida como base, né, para o seu ministério, que é Cafarnaum. O texto diz que ele volta para a sua própria cidade, a cidade que Jesus considerava como sua própria durante o seu ministério, é a cidade de Cafarnaum. Ele costumava caminhar pelas redondezas, às vezes indo até longe da cidade de Cafarnaum, mas sempre voltava para lá, né? Servia para a organização, para que ele conseguisse administrar as coisas que ele tinha a fazer, ali era a sua base. E os textos paralelos, né, o texto de Marcos 2, do 1 ao 12, e Lucas 5, do 17 ao 26, ele nos informa que Jesus, chegando a Cafarnaum, logo correu pela cidade a notícia de que ele estava em casa e muita gente foi para o local. Esses textos eles afirmam também que tinha tanta gente, mas tanta gente na casa, que nem perto da porta, ou seja, na saída ou entrada da casa, tinha lugar
para alguém ficar. A casa estava apinhada de gente. E nesses textos paralelos, a gente ainda aprende que em meio àquela multidão, aquele monte de gente que chegou à casa do Senhor à procura dele, em meio àquelas pessoas achavam-se assentados fariseus e mestres da lei. E a Bíblia ainda fala que eles vinham de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Eram homens que tinham um desejo, uma curiosidade de colocar o ministério de Jesus à prova. Muitos deles não iam porque criam naquilo que Jesus falava. Na realidade, eles iam para testá-lo, para poder julgar e criticar o ministério de Jesus. E assim estava aquele lugar. Assim se encontrava a casa de Cristo nesse momento que esse texto ele narra. O lugar estava apinhado de pessoas, né? Tanto de pessoas que buscavam algum auxílio do Senhor, precisavam dele, do seu socorro, mas também apinhado de pessoas que se julgavam importantes demais, se julgavam na autoridade de fiscalizar e criticar o ministério do Senhor. Estavam ali para observar e pontuar, porventura, algo que eles viessem a julgar errado. E enquanto isso, enquanto a multidão era composta por essas pessoas, ali estava também o Senhor Jesus. E ele fazia entre aquelas pessoas o que era de costume dele fazer. Ele anunciava a palavra, ele ensinava sobre o reino de Deus e ele também curava aqueles que precisavam. Essa era a prática do Senhor. E muito embora essa prática, o ensinar, o pregar a palavra, curar as pessoas, embora isso admirasse aqueles que ouviam a Jesus, seja porque fosse pelo fato de que eles não entendiam como era que o filho de um carpinteiro, um homem pobre, que supostamente deveria ser iletrado, como é que aquele homem conseguia ensinar as escrituras e ensiná-las com tamanha autoridade, seja porque Jesus operava deles milagres e muitas curas, essas coisas sim admiravam aqueles que ali estavam. Contudo, essas coisas, o curar, o ensinar, o pregar a palavra, não foram o motivo da maior comoção que aconteceu ali naquele momento. As pessoas que iam até Jesus, quando as multidões se aproximavam de Jesus, era meio que costume, já se esperava que isso fosse acontecer, que ele fosse pregar, que ele fosse ensinar, que pessoas fossem ser curadas, né? Tanto é que a prática era que eles levavam seus doentes até o Senhor. Entre os doentes que ali foram levados, foi esse paralítico de que o texto cita, né? O paralítico de Cafarnaum. O texto se chama A Cura de um Paralítico em Cafarnaum. E Mateus, no seu texto, ele não nos dá os pormenores de como aquele homem foi trazido até o Senhor, ele apenas conta que ele foi colocado diante de Jesus. Mas os outros evangelhos, Marcos e Lucas, eles nos mostram que aquele homem, aquele paralítico, ele possuía 4 amigos, e 4 amigos fiéis, né, homens dispostos a irem além, a tomarem medidas, digamos assim, extremas, para colocar aquele paralítico diante do Senhor. A gente imagina talvez fosse algum parente muito querido, um amigo muito amado mesmo. O fato é que eles, por não acharem o lugar para uma maneira de chegar com ele diante do Senhor, eles sobem ao telhado, destelham aquela casa e descem ele do teto diante do Senhor Jesus, né? Não tinha outra maneira, essa foi a maneira que eles conseguiram e assim eles fazem. E a gente vê que em todos os evangelhos, Mateus incluso, tanto Mateus quanto Lucas e Marcos, todos os textos que são sinóticos, que são semelhantes e que ensinam essa mesma passagem, contam essa mesma história, nos 3 a gente vê que quando eles descem aquele homem, colocam aquele homem diante de Jesus, o texto diz assim, em Mateus 2b, vendo-lhes a fé, falando a respeito de Jesus. Marcos 2,5 também diz que Jesus, vendo-lhes a fé, e Lucas 5,20 a mesma frase, vendo-lhes a fé. Quando aqueles homens descem seu amigo diante de Jesus, o texto diz que Jesus, vendo-lhes a fé. Essa foi uma das respostas daquelas pessoas que ali estavam, da multidão que ali se encontrava, à presença de Jesus. Alguns deles tiveram fé, vieram a crer como esses homens que desceram o paralítico, né? Na verdade, essa reação desses homens que levaram o paralítico diante de Jesus, essa ação deles provocou no Senhor uma reação. Mateus 9, o versículo 2, a parte B do versículo, nos diz assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho,
estão perdoados os teus pecados. Marcos 2,5 repete praticamente a mesma coisa. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Lucas 5,20, também praticamente o mesmo texto. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. A fé daquelas pessoas, a fé que aquelas pessoas tiveram como reação à presença de Jesus, causou no Senhor uma reação também. Jesus, ao ver a fé daqueles homens, dá a resposta àquele paralítico, aquele homem que estava necessitado de ajuda. Né? Talvez não fosse a resposta que eles esperavam, mas com certeza era a resposta que ele precisava. Né? Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Então, irmãos, embora o ensino e os milagres de Jesus fossem algo maravilhoso, embora as pessoas que iam para ali ou encontrassem com o Senhor esperavam esse tipo de maravilha, e embora elas trouxessem sim admiração a alguns, trouxessem fé a alguns, inclusive essa eu tenho citado como sendo a primeira resposta às atitudes, à presença de Jesus naquele lugar, não foram essas coisas, nem os milagres, nem o ensino que causaram admiração em alguns outros. O que na realidade, quando eu digo alguns outros, eu me refiro aos doutores da lei. O que na realidade causou admiração àqueles homens, aos doutores da lei e aos escribas, admiração ao ponto de escandalizá-los, não é aquela admiração boa, mas a admiração de ficarem impressionados no mau sentido, escandalizados, foi o fato de que Jesus perdoou pública e audivelmente aquele homem. Jesus diz para todo mundo ouvir: perdoados estão os teus pecados. E aí no texto de Mateus 9, no versículo 3, a gente vê a reação desses homens. O texto diz: mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Eles não enxergaram o milagre, viram apenas uma ofensa. Enxergaram Jesus como um blasfemador. Mesmo ouvindo constantemente o ensino do Senhor, mesmo presenciando diversas vezes os milagres do Senhor, aqueles homens, eles ainda não haviam compreendido de verdade quem Jesus era. Eles se escandalizaram com o Senhor. Eles suspeitaram de Jesus. Eles descreram dele. Chegaram ao ponto de, no lugar de crer, como foi a resposta de alguns, duvidar. E não só duvidar de modo a suspeitar dele. Como se ele estivesse cometendo algum tipo de pecado, uma blasfêmia. Irmãos, sabe, assim, algo de muito interessante no texto de Mateus é que esse evangelista, ele escolhe apresentar para a gente as histórias de um modo corridinho, é linear o contar da história de Mateus. Na visão de Mateus, a gente vê Jesus numa ação contínua de milagres e de prodígios. Não tem intervalos, ele vai contando um após o outro, ele quer que a gente entenda dessa maneira mesmo. Primeiro, o evangelista Mateus, ele comprova a autoridade do Senhor Jesus sobre as enfermidades, sobre a enfermidade quando ela era colocada diante dele. Mateus 8, do 1 ao 5, narra a cura de um leproso. Mateus 8, do 5 a 13, narra a cura do criado de um centurião. Mateus 8, do 14 ao 15, narra a cura da sogra de Pedro. Mateus 8, 16 e 17, fala o título que tem do texto é muitas outras curas. Jesus age realmente sobre a enfermidade e mostra publicamente para os seus discípulos e para quem quisesse ver que ele sim tinha autoridade, tem autoridade sobre a enfermidade. E depois de Mateus mostrar que Jesus tem a sua autoridade sobre a enfermidade reconhecida, ele deixa claro isso, o evangelista mostra a autoridade do Senhor sendo reconhecida também pela própria natureza. A própria natureza se curva à autoridade e à palavra de Jesus. Isso a gente vê muito claramente narrado no texto de Mateus 8, 23 a 27, que é o famoso texto em que Jesus ele acalma uma tempestade. Só com falar, só com uma ordem, os ventos se acalmam, o mar se acalma. Aquela tempestade, ela cessa porque Jesus ordena. Então, Mateus ele faz questão de mostrar a autoridade de Jesus sendo reconhecida diante da enfermidade. Ele faz questão de mostrar a autoridade de Jesus sendo reconhecida pela própria natureza. Depois ele passa a mostrar, ele prova na realidade que até os próprios demônios reconhecem a autoridade de Jesus. E essa é a história que a gente viu o pastor pregar semana passada. Mateus 8, 28 a 34. A cura dos 2 endemoniados gadarenos, alguns evangelhos dizem 1,
né? É um que se destaca provavelmente mais do que o outro, mas Mateus ele narra a cura de 2 endemoniados gadarenos. Então, tanto a enfermidade, quanto a natureza, quanto os demônios reconhecem a autoridade do Senhor Jesus. Contudo, e o texto diz, começa assim, né? Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Contudo, na sua própria cidade, Jesus tem a sua autoridade questionada, colocada em xeque. Essa foi a segunda resposta dada à presença de Jesus naquela ocasião. Enquanto os amigos do paralítico creram de um jeito que moveram Jesus a falar e a perdoar os pecados daquele homem, de um modo maravilhoso. Os doutores da lei, os fariseus, os escribas duvidaram de um modo vergonhoso, irmãos. Para vergonha e para vergonha deles, a atitude deles foi vergonhosa, mas para vergonha maior ainda, o nosso Senhor provou que naquela situação perdoar pecados era mais essencial do que curar aquele homem. Aliás, naquela situação só não, em qualquer situação. Qualquer ser humano, muito mais do que qualquer cura física, precisa prioritariamente de ter seus pecados perdoados, de cura espiritual. E Jesus provou para aqueles homens que sim, essa era a maior necessidade daquele paralítico, e ele provou também que tinha autoridade para fazer tanto uma coisa quanto a outra. Jesus podia e pode tanto perdoar pecados quanto curar qualquer pessoa de qualquer enfermidade que porventura ela vier a ter, por mais séria que ela seja. Não importa, não há impossíveis com relação ao Senhor. É comprovado biblicamente que ele tem autoridade sobre enfermidades, sobre a própria natureza, sobre os demônios. De vez em quando o ser humano aqui esbarra com a dificuldade de reconhecer a autoridade de Jesus. E isso aconteceu nesse texto e acontece muitas vezes com os crentes hoje em dia. Acontece muito com os crentes hoje em dia, irmãos. Eu rogo para que a gente não se enquadre no meio desse grupo da multidão. Nós sejamos crentes que confiam no Senhor, que entendem que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. A pergunta que fica para nós na noite de hoje é a seguinte: qual a nossa resposta? Estando nós diante de Jesus também. Aquelas pessoas, tanto o paralítico quanto seus amigos, quanto os fariseus e escribas, estavam diante do Senhor. Nós vivemos constantemente diante do Senhor, estamos diante do Senhor agora, diante de sua palavra. Qual a nossa resposta diante de Jesus? Nós somos dos que creem e daqueles que creem a ponto de ir até as últimas consequências, como foram os amigos daquele paralítico, foram a ponto de destelhar uma casa para descer aquele que precisava de ajuda diante do Senhor. Nós somos esse tipo de pessoa que vai até as últimas consequências para comprovar a sua fé. Somos do tipo de pessoa que se submete à autoridade de Cristo, que confia nele, e aí confiando nele recebe cura física, mas também recebe perdão de pecados. Ou a gente é contado entre aqueles que se escandalizam com as afirmações do Senhor. Entre aqueles que observam o que ele faz, o que ele fez, o que ele disse, o que ele diz, o que ele deixou registrado aqui, e observando isso ofende a nossa liberdade ou ofende aquilo que nós queremos ser o nosso livre-arbítrio, a maneira como nós devemos guiar a nossa vida, e por nos ofender, a gente se escandaliza e descrê. Onde é que a gente se encontra? Entre os que creem ou entre os que duvidam da autoridade do Senhor? Irmãos, a nossa resposta ela não vai alterar o agir do Senhor. Deus vai continuar agindo da maneira que Ele tiver programado para agir, da maneira que Ele tiver decretado, que Ele escolher agir. A nossa resposta não vai mudar essas coisas. A nossa resposta vai fazer diferença para nós. E eu rogo, peço a Deus que nós sejamos encontrados entre aqueles que creem e que nós sejamos encontrados especialmente como a multidão. Como o versículo narra, ele conta como estava a multidão no final desse bloco de versículos que nós vimos hoje. O verso 8 é o último versículo e ele diz assim: depois que Jesus, depois de perdoar os pecados daquele homem, ele prova que sim, também pode fazê-lo andar e que essa última coisa não é mais difícil do que a primeira. A multidão, o versículo 8 fala assim a respeito da multidão: vendo isto, as multidões, possuídas de temor,
glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Não a qualquer homem, mas ao Senhor Jesus, e não somente autoridade para curar, mas sim autoridade para perdoar pecados, que é algo que a gente precisa desesperadamente. Que nós sejamos encontrados entre esses, pessoas que glorificam a Deus, porque essa autoridade foi dada a Cristo, e porque Ele tem essa autoridade, nós somos alcançados e libertos do poder do pecado. Amém, irmãos? Vamos orar e bendizer a Deus nessa noite e agradecer por sua palavra. Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma vez aprendermos um pouco mais numa porção de tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, porque sempre é maravilhoso falar de Jesus, aprender de Jesus, Senhor, e observar a maneira como Jesus age, Senhor, a fim de que nós possamos imitá-lo. Dá-nos ousadia, Senhor, dá-nos a coragem necessária, Deus. Ajuda-nos a levar de uma vida santa para que nós também possamos nos parecer com Cristo, Senhor, para que nós possamos agir como Ele agiria, Senhor, e que pessoas sejam alcançadas por Cristo através de nossas vidas, Senhor. Nós te bendizemos porque o Senhor em tudo nos ajuda, o Senhor tem revelado, Senhor, e renovado tua misericórdia todos os dias sobre nossas vidas, e o teu amor é tão claro, Senhor, e tão visível sobre nós, Senhor. Continua a nos fortalecer, Senhor, para que nós continuemos a caminhar glorificando o teu nome, e nós assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Paz.